A Igreja Deus e Amor é uma das maiores denominações do segmento pentecostal brasileiro. Possui uma sede em uma área nada mais nada menos que 27 mil metros quadrados no centro da capital paulista. A IPDA, antes liderada pelo seu fundador Davi Miranda, em memória, foi substituído pela sua esposa Ereni Miranda, mas na prática quem lidera a Deus e Amor é a sua filha Débora Miranda. Queremos trazer agora algumas curiosidades desta igreja que talvez você nunca tenha ouvido falar em nenhuma outra denominação. Vale lembrar que com o falecimento de seu fundador, o missionário Davi Miranda, algumas destas práticas já estão sendo deixadas para trás e até por isso os fiéis mais conservadores criticam a nova diretoria por estar deixando as santas doutrinas, como é chamado na denominação. Então, olha só que negoção beleza da China e aí o filho do Davi Miranda fez. Ele comprou um imóvel com dinheiro de dízimos e ofertas. Olha só, presta atenção, que negócio da China para esses dizimistas. Ele vai lá, ele compra um imóvel com dinheiro de dízimos e ofertas. Tem que grifar isso, tem que deixar bem claro isso. Daí depois ele vende para a própria igreja. Ele comprou com o dinheiro da igreja, que é dinheiro de dízimos e ofertas, e depois ele vendeu mais caro para a própria igreja, que pagou novamente com dinheiro de dízimos e ofertas. Olha que negoção. Olha que belezura vem desse meio gospel. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal E Agora. Meu nome é Street Holder, um ex-obreiro da Universal, e gravo conteúdos para mostrar que existe vida fora do sistema religioso. Peço por gentileza que avalie se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar e ativar o sino para notificações. E no vídeo de hoje irei reagir a um comentário feito no canal Fatos e Verdades à minha pessoa por um suposto membro da IPDA, Igreja Pentecostal Deus é Amor. Pessoal, peço a vocês que se inscrevam também nos canais que se dedicam a denunciar a hipocrisia do sistema religioso. Preciso ressaltar ainda que todo o material usado para a gravação deste conteúdo estará na descrição deste vídeo. Vamos ler primeiro o que ele postou e depois farei alguns comentários a esta postagem. Por motivos óbvios, vou preservar a imagem deste indivíduo. Ele começa assim: 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Deixa eu só fazer mais um adendo aqui. Eu vou ligar o módulo automático para poder tentar traduzir diretamente o que ele escreveu, porque, pelo visto, esse aqui é mais um irmãozinho que tem dificuldade de passar para o papel os seus pensamentos. Vamos lá. Ele começa assim: retém o que é bom. Eu sirvo a Deus na IPDA e sempre será assim. Porém, o bispo Júlio Freitas, entendo que seja ele, e o bispo Renato trazem pregações lendárias e verdades de maneira tão clara e objetiva de se entender e edificar. São grandes pregadores da palavra de Deus, e eu assino a Univer só por causa das mensagens desses dois pregadores. Agora, o que você e o resto da torcida fazem é pegar só o lado e ficar criticando e apontando o que isso vai trazer de benefício ou adquirir algo para a vida. Falam mal da Universal, fazem canais para desmoralizar os caras e no fim acabam caindo. A exemplo do bispo Alfredo, detonava a igreja dia e noite na net e agora teve que gravar um vídeo se defendendo do canal e nunca mais falar mal da Universal, e eles lá de pé. Templos e mais templos pelo mundo e ajudas humanitárias no mundo todo, e o dinheiro para isso vem de onde? Toda uma frustração tem uma fonte. Tu tem é que se analisar qual foi a sua e se reponha nos eixos, pois com quem trabalha para o bem é perigoso ficar denigrindo o que fazem de errado. Aí deixa que o próprio Deus e a vida se encarregam, pois se é errado é só não fazer igual, que aí vai estar certo não fazendo. Meu Deus, deve ser parente da ex-presidente Dilma Rousseff. Brincadeira. Mas vamos lá. Primeiro deles é em relação ao texto extraído de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Retém o que é bom. Vejam como são as coisas.
ele suprimiu a parte do texto em que é orientado a examinar tudo. Será que essa supressão feita por ele foi proposital? Indago isso porque o que mais se vê aqui na internet é a condenação de canais como o nosso pelo simples fato de expormos a hipocrisia do sistema religioso como um todo. Quando a Bíblia diz que devemos examinar tudo, ela orienta que haja um confronto sobre aquilo que determinado pregador diz em relação ao que ele pratica. Isso não seria uma avaliação? Será que vocês conseguem perceber como um texto retirado de seu contexto pode confundir quem não procura ter uma afinidade com as Sagradas Escrituras? E vejam só, tudo isso eu falei em relação a um versículo bíblico de uma linha. Imagine analisar um parágrafo ou um capítulo inteiro. Mas vamos seguir. Ele alega ser servo da IPDA e diz que sempre será assim. Eu já começo refutando essa declaração porque o único evento futuro e certo para qualquer ser humano é a morte. Mas tudo bem. Vou deixar ele acreditar no que ele disse. Talvez você se pergunte, Street Holder, por que você está trazendo logo um comentário de um membro da IPDA, como ele se auto-intitula? O motivo é simples, pessoal. Foi porque ele fez um comentário sobre o meu canal e defendendo a cúpula da Igreja Universal. Mas sabe o que eu acho estranho nessa história toda? Foi ele se intitular servo da Igreja Deus e Amor e assistir pregações da Universal. E ainda ser assinante da Univer. Parece que esse fiel não cumpre alguns dos ensinamentos do fundador da IPDA, o Davi Miranda. Observem na tela que membros da Igreja Deus e Amor, inicialmente, eles eram proibidos de assistir televisão. E esse sujeito, ele é assinante da Univer, ou visitar outras denominações religiosas. Tudo bem que as regras atuais estão menos rígidas, como mencionada na introdução deste vídeo, mas trarei melhores esclarecimentos sobre essa flexibilização na IPDA mais adiante. Vamos continuar a leitura do comentário dele. Ele fala aqui: agora o que você e o resto da torcida fazem é pegar só um lado e ficar criticando e apontando. E o que isso vai trazer de benefício ou adquirir algo para a vida? Simples. Sabe o que pode acontecer com as críticas feitas aqui no meu canal ao sistema religioso? Libertar as pessoas da escravidão. Quisera eu ter notícias descentralizadas quando eu era adolescente e frequentava o grupo jovem na seita universal. Garanto que a minha vida seria melhor porque não sofreria com a imposição de dogmas, tampouco a exploração financeira que ocorre até os dias atuais. Falam mal da Universal, fazem canais para desmoralizar os caras. Eu estou falando mal? O que tem de falar mal em afirmar que o fundador da Igreja Universal é o religioso mais rico do Brasil? É dono de banco, tem influência em partido político, possui inúmeros patrimônios caríssimos espalhados pelo mundo, possui um hospital para ricos. Ele nunca veio a público negar isso, porque as provas estão acessíveis e qualquer tapado pode pesquisar e consultar. O problema é que tudo contra a Universal é do diabo, mas hoje as lideranças religiosas, de um modo geral, são assim. Graças à imunidade tributária concedida pelo nosso país, eles não dizem isso ao povo e poucos consegue enxergar esse benefício que os enriquece. Aí ele continua aqui: falam mal da Universal e no fim acabam caindo, é exemplo do Bispo Alfredo. Poxa, o Alfredo em seus vídeos sempre buscava trazer evidências acerca do patrimônio do Edir Macedo, principalmente na gastança em Portugal e no prédio Porsche Tower em Miami, comprada à época de Fogueira Santa, mas a Fogueira Santa na compra desse edifício era só para os fiéis. Ele faz aqui uma menção em relação a templos espalhados pelo mundo, como se isso fosse um sinal de que Deus está abençoando a instituição. É só ele me mostrar na Bíblia, no Novo Testamento, é claro, que esse pensamento está certo. E tem mais: se essa obra é tão grandiosa assim, quero ver me apresentar alguém que chegou pobre na Universal e hoje é mais rico do que Edir Macedo. Duvido que tenha alguém assim.
Mas a parte da ajuda humanitária é feita mediante doações de fiéis e obreiros. A igreja nem sempre retira o dinheiro arrecadado dos dízimos e ofertas. O pastor, durante a reunião, arranca o dinheiro do povo e depois do culto, ele reúne separadamente obreiros, jovens, evangelistas, Caleb e etc., para pedir mais auxílio. No máximo, o que a Universal faz ou deve fazer é comprar sacola plástica com o logo da instituição inserido para poder acomodar os alimentos. Eu não duvido que a empresa responsável pela colocação do logo na sacola plástica tenha ligação com a cúpula da Universal. Ele aqui me chama de frustrado, mas é o maior prazer realizar esse trabalho. Concordo com ele na parte que ele diz que é perigoso fazer relatos. Eles realmente correm atrás para nos silenciar. Não é à toa que o meu canal aqui já teve strike da Universal, já teve strike da igreja Deus Proverá do bispo Luciano Neves. Enfim, mais uma vez ele com essa conversa de denegrir. Eu não estou fazendo isto neste canal. Agora prestem atenção nisso. O que fazem de errado aí deixa que o próprio Deus e a vida se encarrega. Isso daí me sugere aquela pregação que o Macedo fez, que o Davi Vieira comentou, que ele reuniu os pastores para poder insinuar que caso o pastor veja algum superior cometendo um pecado ou um desvio de conduta, não era para ele fazer nada, que isso era de responsabilidade da direção. Sabemos que dentro da Universal o pau que bate em Chico não bate em Francisco. Isso em relação a tratamentos diferenciados dentro da instituição religiosa eu vou abordar num próximo vídeo. Aí ele conclui aqui: o que fazem de errado, aí deixa que o próprio Deus e a vida se encarregam, pois se é errado, é só não fazer igual, que aí vai estar certo não fazendo. Ai, meu Deus do céu. Dilma Rousseff purinho. Mas deu para perceber no final deste último parágrafo que esse sujeito deu um tiro no próprio pé e reconheceu que o nosso trabalho de apontar a hipocrisia do sistema religioso está certo e que a cúpula do Universal pratica conduta diversa daquilo que prega. Eu entendi que essa frase acabou desconstruindo a argumentação dele feita no início. Olha, eu tenho minhas dúvidas se esse sujeito realmente é membro da IPDA, nem aqui, nem em outro lugar. Mas já que ele, além da Universal, mencionou o nome da Igreja Presbiteriana Deus é Amor, não vamos dar viagem perdida. Faremos uma análise de alguns ensinamentos da IPDA. Na tela, compartilho com vocês 16 fatos assustadores sobre a Igreja Deus é Amor que você não sabia. Eu já compartilhei isso aqui no canal, mas vocês sabem como são as coisas. Recordar é viver. A mensagem foi extraída do portal Fuxico Gospel, publicado em 17 de outubro de 2017. Antes de prosseguir, no final da reportagem, existem comentários de pessoas dizendo que essa matéria é tendenciosa, que os fatos não são verídicos e que alguns, sim, têm opiniões para todos os gostos. O interessante é que quem nega não diz o que é mentira, como por exemplo, a Natália. Ela diz assim: tem várias mentiras aí. Eu sou da IPDA. E vocês podem verificar que existem outras postagens dela repetindo a mesma coisa. O que posso analisar sobre esses comentários? Primeiro, será que eles foram membros na IPDA na época que Davi Miranda era vivo? Ou tem conhecimento de como eram as cobranças na época dele? Eu suprimi os nomes e as imagens dessas pessoas que fizeram comentários para não dar problema no meu canal. Mas se vocês forem até a página de onde extraiu o conteúdo, vão perceber que as pessoas são jovens. Até onde eu sei, o fundador da Deus é Amor morreu em fevereiro de 2015, há aproximadamente 8 anos atrás, a contar de hoje, março de 2023, e há 2 anos antes da reportagem na tela. Eu sei que o sentimento de negação é comum, uma vez que ele é um mecanismo de defesa da mente humana para afastar assuntos muito complicados ou esconder verdades chocantes,
mas a informação está aí. Vamos aos 16 fatos. Deixa eu fazer uma introdução aqui. A Igreja Deus é Amor é uma das maiores denominações do segmento pentecostal brasileiro. Possui sua sede em uma área nada mais nada menos que 27 mil metros quadrados no centro da capital paulista. A IPDA, antes liderada pelo seu fundador Davi Miranda, falecido recentemente, isso era a época da publicação da postagem, foi substituído por sua esposa Ereni Miranda, mas na prática quem lidera Deus e Amor é a sua filha Débora Miranda. Queremos trazer algumas curiosidades desta igreja que talvez você nunca tenha ouvido falar em nenhuma outra denominação evangélica. Primeiro, os homens da igreja são proibidos de usar camisa vermelha. Segundo a igreja, a cor vermelha é consagrada à pombagira e os homens não podem usar esta cor para não serem dominados por ela. 2. As mulheres da Deus e Amor não podem andar de bicicleta nem a cavalo. Segundo a IPDA, as mulheres não podem usar nada por baixo da saia, que é um vestuário exclusivo. Então, para evitar que a saia levante durante a pedalada ou a montaria e as partes íntimas apareçam, a igreja traz estas proibições. 3. Os membros são proibidos de assistir televisão. Segundo o fundador Davi Miranda, a televisão é a imagem da besta e Satanás mora dentro dela. 4. Os membros da IPDA são terminantemente proibidos de visitar outra igreja. A Igreja Deus e Amor se considera como o único caminho revelado por Deus a Davi Miranda para se chegar a Jesus Cristo. No meu canal já tem postagens demonstrando as principais diferenças entre seitas e igrejas. Igrejas, neste último caso, seriam instituições religiosas, porque existem aquelas que buscam pregar a verdade, ou seja, tentam ser verdadeiramente bíblicas, e outras que estão aí somente para enriquecer seus líderes. 5. Quem pertence a Deus e Amor não pode visitar a praia, nem mesmo deserta. A igreja prega que a praia é um local de pecado e impureza espiritual. Sendo assim, todos que a visitam se tornam impuros. 6. Tocar bateria na igreja é uma inspiração do diabo. Segundo Davi Miranda, o criador ou inventor da bateria é o próprio Satanás, e fica terminantemente proibido o uso dela em seus cultos. 7. As mulheres não podem depilar as axilas nem qualquer outra parte do corpo. Davi Miranda se baseia em 1 Coríntios 11. Ele entende que a Bíblia proíbe o corte de cabelo feminino. Isto vale para os pelos mais íntimos. 8. Quem não falar em línguas não pode tomar santa ceia, muito menos ser obreiro ou pastor. Segundo o pensamento da igreja, as línguas estranhas é um sinal que o cristão chegou ao clímax da santidade. Por isso, quem fala em línguas é recebido como santo ungido do Senhor. Fale em línguas aí. Ô, lebacaia, sébia, carai. 9. Os casais casados não podem ter relações sexuais 7 dias antes da Santa Ceia. Na IPDA, o sexo é recebido como pecado. Por isso, os membros devem ter um período de abstinência sexual para se santificar e assim obter liberação de Deus para fazer parte da mesa do Senhor. 10. Os membros são proibidos de tomar banho sem roupa. Segundo a igreja, os membros devem estar vigilantes para a volta de Jesus. Com isto, qualquer um que estiver pelado na hora do advento não será arrebatado. Vai que isso aconteça na hora do banho. É por essas e outras que o presbítero Pedrosa, ele recentemente gravou uma live dizendo que o conteúdo do canal dele foi desmonetizado. Ele procura trabalhar com apologética e refutando os falsos profetas. E ultimamente ele tem batido forte em canais aqui do YouTube que se dedicam a trabalhar com visagens, profetadas e revelamentos. Porque se o sujeito gravar um conteúdo lendo a Bíblia, ele vai passar vergonha e não vai ter seguidores. Então é melhor ele chegar e falar assim: irmãos, Deus me revelou que vai ter um tsunami, Deus me revelou que vai cair um cometa no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, Deus me revelou que não sei quem vai morrer.
porque isso daí não tem respaldo bíblico. E com isso ele vai arrebatando seguidores. Eu vou tratar disso também num vídeo para o futuro. 11 ou 11º, durante o ato sexual, o casal não deve ficar sem roupa. Assim como dissemos no item 10, o mesmo se aplica neste caso. Vai que Jesus volte na hora do ato sexual e encontre o casal pelado. O engraçado é que fizeram comentário assim, ué, mas como é que a pessoa faz com roupa? Pô, é simples, é só fazer um buraquinho na calça do homem e a mulher, ela já não usa peça íntima mesmo. Então, 12º, o futebol pertence a Satanás, por isso é totalmente proibido. Na Igreja Deus e Amor, os membros não podem fazer qualquer tipo de esporte, pois com certeza alguma parte do corpo, a exemplo das pernas, ficará à mostra, e com isso Satanás será glorificado. O corpo da pessoa é templo do diabo, caramba. 13º, os homens são proibidos de usar bigode ou barba. Ao contrário das mulheres, os homens não devem usar cabelo grande, pois isso não lhe é honroso, mas o detalhe é que isto só se encaixa no rosto e cabeça. No restante do corpo, isso não se aplica, ficando terminantemente proibido a depilação das partes íntimas. 14. É proibido ornamentar a igreja com flores de plástico. Segundo a IPDA, as flores de plástico são obras de homens vaidosos. As únicas flores que devem ser usadas são as que Deus plantou. 15º. Os membros da IPDA não podem ingressar na política. Segundo Davi Miranda, todo e qualquer ato político é impuro e mundano. Vejam só a falta de instrução e de conhecimento bíblico. Se vocês lerem sobre o iluminismo, ou se vocês lerem um pouco de história, vocês vão perceber que desde os primórdios, religião e política sempre andaram juntas. E, na minha humilde opinião, vocês podem me refutar ou me contestar isso através dos comentários. Se você ler o livro da Revelação, Apocalipse, você vai perceber que política, religião e economia estão entrelaçados. 16º. É proibido a qualquer membro da denominação ingressar no serviço militar. Na Igreja Deus e Amor, ninguém pode portar arma de fogo ou branca. Devido a este motivo, fica proibido aos membros a intenção de ingressar no militarismo. Pessoal, analisadas essas orientações que foram ou estão sendo exigidas pela IPDA, gostaria de fazer a seguinte indagação. Vocês concordam com a tese de que as instituições religiosas, embora tenham características de empresas como razão social e número de CNPJ, se assemelham mais com um regime monárquico, uma monarquia? Vejam só, na Universal, o Bispo Macedo está transmitindo o seu controle gradativamente aos seus genros. Na Igreja Mundial de Valdemiro Santiago, tem uma de suas filhas na administração das arrecadações de dízimos e ofertas. E sobre este último assunto, recomendo a vocês que assistam os vídeos postados pelo nosso querido amigo e irmão André Carpando e vejam o que a filha do apóstolo vem aprontando. Já na IPDA, o controle está com os descendentes de Davi Miranda. De onde eles tiraram a ideia de que os filhos possuem condições para dar continuidade ao ministério de seus antecessores? Seria essa transmissão da liderança algo espiritual ou porque o regime jurídico brasileiro dá essa condição a eles? Vamos analisar mais notícias, escândalos e polícia? Na tela compartilho com vocês o portal Pleno News, uma postagem de 16 de setembro de 2022, e diz assim: entenda o que acontece na Deus e Amor. Áudio íntimo atribuído a Léa Miranda fez com que a diretoria a afastasse do cargo. Agora na tela eu vou compartilhar com vocês uma postagem do portal Cochicho Gospel de 16 de setembro de 2022. Léa Miranda debocha depois de ser afastada pela direção da IPDA. Essa publicação é de responsabilidade de Theo de Oliveira. Agora vejam só o que eu encontrei ao ler essa reportagem. Davi Miranda Neto falou também sobre o caso e foi além.
ele lembrou que Leia já cometeu adultério, segundo as palavras do próprio Davi Miranda Neto, não sou eu que estou dizendo. Vou ler aqui. Pecado gravíssimo, mais grave que o adultério que ela cometeu. Sim, o caso é verídico. Já existem diversos indícios e agora a verdade veio à tona. Foi disciplinada pela diretoria por tempo indeterminado e perdeu o controle. Controle de quê? Da instituição e PDA. Depois de decidido o destino de Leia, ela fez uma live na sua conta do Instagram e criticou a diretoria da igreja e convocou alguns dos fiéis que a apoiam para interromper o culto da igreja no próximo domingo. Foi em relação à data da postagem. Agora me digam vocês, será mesmo que essas pessoas que vêm aqui defender o sistema religioso estão realmente comprometidos com a salvação dos fiéis ou querem silenciar os canais de denúncia com o único propósito de salvar o próprio traseiro? A propósito, convido a vocês a assistirem o vídeo postado aqui no meu canal intitulado Verdades ou Mentiras. A qualidade do vídeo não é das melhores, porém o conteúdo dura apenas 7 minutos. Nele eu utilizo na prática um método para se chegar à causa raiz para a resolução de problemas, bem como a elaboração de um plano de ação para a tratativa do mesmo. Eu citei, à época, a perda da aeronave de 20 milhões de dólares pela Igreja Universal. E esse é um exemplo de análise crítica versus achismo. Vocês podem ver aí na tela a capa do vídeo, um peixe disfarçado de tubarão, e isso eu não fiz do nada. É claro que isso apresenta uma ideia, pois quem está fora da água, ao olhar, enxerga um tubarão, mas quem está submerso percebe que é um peixe. E é assim, na minha opinião, que nós devemos avaliar as informações que chegam até nós, de maneira crítica. É isso aí. Antes de encerrar, pessoal, gostaria de compartilhar com vocês essa matéria sobre o efeito Dunning-Kruger. Não sei se a minha expressão está correta, peço desculpas a todos vocês. Essa teoria diz que quanto menos uma pessoa sabe, mais ela acha que sabe, e a matéria faz uma pequena introdução. Todos nós tendemos a superestimar nossas habilidades, mas aqueles com menos conhecimentos são os que mais se consideram melhores que especialistas. Entenda a psicologia por trás do fenômeno. Pessoal, comentem, peço mais uma vez que se inscrevam no canal e ativem o sino para notificações. Diga não à exploração, tome uma atitude contra o sistema religioso e denuncie. Agradeço a todos os inscritos do canal, agradeço a você que não é inscrito do canal, mas acompanha os vídeos postados aqui. Até o próximo vídeo e que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. E eu vou compartilhar para vocês a minha tela aqui, ó, do Intercept Brasil. Olha só a matéria aqui que eles colocaram do jornalista Gilberto Nascimento. Parabéns pro Gilberto Nascimento, sempre com matérias boas, excelentes, aí vindo desse meio gospel, esse meio fraudulento, tá bom? Então, ó, filho de líder da Deus e Amor compra imóvel para o templo com dízimos dos fiéis e o vende para a própria igreja, diz ex-integrante. Olha só, eu lembrei da Universal agora, e é comentado isso nessa matéria. Isso daí é comentado, tem uma relação, é parecido com o que a Universal fez. Quero saber quem que aprendeu com quem. Davi Oliveira de Miranda, filho do líder, colocou propriedade em seu nome e depois repassou para a igreja por 4 milhões, acusa advogado. Então aí, a matéria do Gilberto Nascimento, 7 de março. Então, olha só que negoção beleza da China. E aí o filho do
do Davi Miranda fez. Ele comprou um imóvel com dinheiro de dízimos e ofertas. Olha só, presta atenção. Que negócio da China para esses dizimistas. Ele vai lá, ele compra um imóvel com dinheiro de dízimos e oferta. Tem que grifar isso, tem que deixar bem claro isso. Daí depois ele vende para a própria igreja. Ele comprou com o dinheiro da igreja, que é dinheiro de dízimos e ofertas, e depois ele vendeu mais caro para a própria igreja, que pagou novamente com dinheiro de dízimos e ofertas. Olha que negoção. Ó que belezura vem desse meio gospel. Olha só que beleza. Que vem aí desse povo, diz que vai morar no céu. Olha só, que aí Davi Martins de Miranda dormiu no Senhor Jesus. Parabéns para ele, parabéns para ele. Santo homem de Deus, inclusive permitiu que isso tudo, essa podridão toda acontecesse.